Fala turma, tudo bem? Como tá vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um filósofo chamado Karl Marx, aula de filosofia, e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso e arejado, ter sempre próximo a você seu material didático, né? Lápis, caneta, borracha, livro, e vamos para a aula. Não esqueçam também os fones de ouvido, tá? Filosofia. Então aí a gente está vendo a foto do Karl Marx, né? E vamos para a nossa aula. Karl Marx, 1818 a 1883, foi um filósofo, economista, liberal, revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trevers, na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde transferiu para Berlim com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali sofreria a influência dos jovens hegelianos que criticavam especialmente a religião e o Estado. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conhece Friedrich Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Também se casa com a filha de Barão Jane von Wespeling, com quem teria 7 filhos e dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente teve um filho com a militante socialista e empregada Helena de Muff. A paternidade da criança seria assumida por Engels. Os anos seguintes são fáceis, pois Marx liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão. E aí começou as viagens de Karl Marx. Graças a uma arrecadação de fundos feitas pelos seus admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações. Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Obras e teorias. Com a colaboração do intelectual também alemão Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários do mundo todo. Em 1867, ele publica sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Esta coleção causaria, nas décadas seguintes, uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. Crítica ao capitalismo. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores dessa sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos, e essa luta é que moveria a história, segundo Marx. Então a gente vê que tinha toda uma guerra de classes sociais naquele tempo, que todas essas ideias de revolução, de busca pelos seus direitos trabalhistas e etc. Tudo veio dessa obra de Karl Marx. Tudo vinha dessa crítica que ele fazia ao capitalismo. Ele achava que o povo, por ser massa, por ser a grande maioria, eles que deveriam ditar as regras, mas que as pessoas mais ricas, ou os governantes, deveriam executá-las. Então o povo fazia e eles executavam. Mas a gente sabe que até hoje existe ainda essa grande questão, onde os muito favorecidos, inclusive a gente está passando por um momento que tem muitas pessoas que estão sem ajuda nenhuma, estão passando fome, a gente está vivendo um momento de pandemia, e essas pessoas estão passando necessidade enquanto os governantes não abrem mão de um só centavo do dinheiro deles, que é exorbitante, que eu nunca vi um país para pagar tão bem, governador, prefeito, presidente e vereadores, enquanto o resto do povo passa fome, Eles cobram demais da população,
contas de água e luz com valores exorbitantes, enquanto essas pessoas vivem, né, ao bel prazer, né, tendo dinheiro para rasgar e para gerações 10 vezes a gente, se ele nascer 50 netos dele, vão poder usufruir desse dinheiro deles, né, que não tem com que gastar esse monte de dinheiro que esse povo ganha. Então a gente vê que essa coisa do capitalismo, né, dessa briga, dessa luta pelos direitos, ela existe até hoje, né, gente? Então, ó, Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir, né, uma sociedade sem classes. Ó. Isso seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em torno de um partido revolucionário. Os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo, é isso que ele achava, né? A produção econômica e a organização social que dela resulta necessariamente para cada época da história constituem a base da história política e intelectual dessa época. Então aqui são várias frases que ele deixou, né, para poder falar e criticar sobre essa situação, né, do desconforto que a parte trabalhista, né, tinha sobre a classe dominante, né? Então ele diz assim, na terceira aqui, que ele diz assim, ó, a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta das classes. Na próxima, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Na última aqui ele diz, sem sombra de dúvidas, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas instigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. E por fim eu deixo para vocês essa atividade, né? Explique o movimento marxista e descreva duas ações que foram influenciadas pelo marxismo, né? O que foi que aconteceu quando esse movimento surgiu, né? E o que influenciou, né, a partir desse movimento. Então vocês vão estar escrevendo isso aí no caderno de vocês ou fazendo aquele PDF. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas vocês podem acessar na escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, sigam a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima aula, valeu!